Já está valendo? Ah, que lindo! Então, o Tulipa Podcast está no ar. Com a minha tulipa, que acabou de provocar uma reação de fortes emoções nos bastidores, com a Bruna Barbosa, que é sensacional e que está comigo numa trajetória já de muitos e muitos anos, de uma carreira de 20 na comunicação, e que deu um jeitinho de providenciar o símbolo que vai representar essa temporada através de uma vertente diferente, de um canal que possa alcançar muito mais gente do que aquilo que a gente já é capaz de fazer através da TV. Tulipa é uma planta de uma haste só, solitária, assim somos quando nascemos, quando morremos. Também representa renascimento, é a primeira flor que brota na primavera. É turca, mas é muito popular também na Holanda. E simboliza amor perfeito. Quando a gente fala sobre amor perfeito, todo mundo que já tenha vivido alguma frustração amorosa, se chegou aos 15, já deve ter passado por apuros, sabe que talvez só possa ser considerado quando a gente reconhece o amor incondicional de um filho. Com certeza. A Fran Gouveia é uma mãe de anjo, da Catarina. Em que momento do luto você está para ter chegado ao ponto de dizer, Vanice, sim, eu vou lá, eu aceito conversar com você? Bom, estou naquele momento que cada dia, esse é meu mantra, um dia de cada vez. E eu estou me dando essa liberdade de poder dizer para as pessoas, hoje eu estou bem, hoje eu não estou. É assim no trabalho, assim nos convites, em receber pessoas. Eu, particularmente, sempre fui uma pessoa de todo mundo. E assim eu falava, até nas fotos que eu sempre postei com a Catarina, eu sempre postava a hashtag Nossa Catarina. Porque eu sempre senti ela muito nossa. Ela está aqui? Ela está comigo o tempo todo. Eu sinto isso. Não sei explicar em palavras, mas eu sinto em tudo que eu vou fazer. Até antes de vir, né, fui dar um trato no cabelo. E o barulho do secador me faz lembrar e ouvir a voz dela, o riso dela, quando ela ia secar o cabelo comigo, porque ela gostava, mulher, né? Vaidosa. E linda. E linda, e cheia de cabelo. E então, essa questão do como eu cheguei a aceitar, né, a conversar, primeiro por saber a importância, como você mesmo disse lá no início, o objetivo é levar, né, palavras boas, motivações. E eu vejo assim, a Catarina, tão pequena, com quase 2 anos, ela moveu o mundo e montanhas. Ela faleceu 2 dias antes de do aniversário de 2 anos. Sim. Isso faz quanto tempo? Dia 28 de junho deste ano. Extremamente recente. Quando não acontece com você, você tem uma outra visão, né? Eu falo que a gente acha muito lindo a palavra empatia, né? Às vezes até coloca em prática para exercer. Mas o ato de você viver algo, né? Ter empatia a algo que você já viveu ou vive, tem uma diferença. Por que eu fiz com que, de alguma maneira, até inconscientemente, a Fran aparecesse na minha mente como primeira opção para a largada do podcast? Eu tenho uma irmã mais velha, eu nasci. Depois, meus pais tiveram um menino, o Everton, e aí eles fecharam a fábrica. Minha mãe fez laqueadura. E um dia, ela olhou para o meu pai e falou assim, eu estou com a sensação de que eu estou grávida. Então, através de uma falha médica, de alguma maneira, ela deu à luz ao Ronaldo. O Ronaldinho faleceu com 3 anos e 7 meses, por ter pego uma gripe, e aí ficou com uma complicaçãozinha, foi parar no médico. Meu pai raramente levava a gente para o médico, e naquela ocasião ele resolveu levar. E aí o Ronaldinho recebeu uma injeção de penicilina, numa dose talvez estratosférica, não sei. Na época eu tinha 9 anos de idade, também não fui em busca, né, de entender, né, o que estava por trás de tudo aquilo, sobre o grau de alergia dele, enfim, ele morreu na hora. E a minha mãe, a partir daquele momento, sem tomar um remédio calmante, nada, foi superando etapas assim com uma força absurda. E
Hoje que eu tenho filho, o Vicente está com 8 anos de idade, Sim. eu consigo me atrever a dizer que eu tenho como talvez mensurar o que ela tenha sentido, porque na mesma proporção do amor a gente sente a dor quando se trata de um filho. Eu só precisava dar essa deixa para as pessoas entenderem os porquês. A gente precisa fazer com que o teu jeito de levar essa fase e todas as outras que virão sirvam de, né? Sirva de inspiração, de exemplo. Primeiro, sinto muito, né, pelo seu irmão. Eu falo que quando a gente vive algo como nós vivemos e estamos vivendo a cada dia, que é a ausência da pessoa que você ama. Você comentou, né, a respeito daquela paixão de 15 anos, a gente acha que ama. Mas hoje eu falo assim, quem tem a oportunidade ou deseja, né, realmente ser mãe, ser pai, é um amor muito... É uma coisa assim, não tem como dimensionar em palavras, só vivendo, né? A Catarina foi planejada? A Catarina não foi planejada. Quanto tempo faz que você está com o Rafael? Com o Rafael, nós começamos a namorar em 2016. E aí foi indo, muito trabalho, né? Eu sou dentista, ele também dentista, e fomos jogando a cara no trabalho. E eu tive muita dor, assim, eu tinha muita cólica, mas até o então não sabia o que era, até que eu fui fazer alguns exames. Suspeita de endometriose. Sou um pouco teimosa, fui atrás de osteopatia, graças a Deus, assim, tipo, acabou a minha dor. Só que eu tirei o anticoncepcional, né, o contraceptivo, para ver ali se era a questão da endometriose. E logo depois a notícia que eu estava grávida pegou eu e o Rafa de surpresa. Eu falo assim que a Catarina, tudo que envolveu a ela foi surpresas, assim, sabe? Ela era muito intensa. E é dessa forma que eu quero seguir, entende? Ela nasceu em junho de 2020. 2020, plena pandemia. As pessoas que, né, paralelamente à vida de vocês também estavam vivendo a vida delas. Sim. Assim como eu, por exemplo, se sentindo, nossa, num transtorno, né? Sim. Só pelo fato da pandemia. A Catarina nasceu em junho, com quantas semanas de gestação? Ela nasceu com 29 semanas. Isso equivale à pessoa que se baseia, se pauta pelos meses? Ela estava entrando no 7º mês. Ela completou o 6º e no 2º semestre ali, daí ela quis nascer. Eu sempre tive muita saúde, meus exames intactos. Não tinha vacina para a Covid-19 ainda? Não tinha vacina e senti uma dor na lombar, fui para o hospital. Fui pega de surpresa, né? Tipo, olha, mãe, você vai ter que ficar internada, né? Tomar a vacininha, né? A injeção para amadurecer o pulmão da criança e tal. E eu, tipo, oi? Não estou entendendo. E aí eu internei às 2h de um domingo. Na terça-feira estourou a bolsa. Ela nasceu de parto normal, estourou a bolsa às 6h e ela nasceu às 15h28. Vocês já tinham consciência de que ela nasceria com algum tipo de limitação? Zero. Ou teria alguma sequela, alguma... Não. Zero, Vanice, porque assim, é aquilo que eu falo. A gente tem um círculo de amigos muito grande. Inclusive, no ano que eu fui passar o primeiro Natal com o Rafael, uma prima dele, a gente conversando, se apresentou, dela, aquele ali é meu filho. Deu, nossa, que lindo. Nossa, ele já me deu tanto trabalho, nasceu prematuro. Deu, legal. Tipo, quando você não vive, eu falo assim, a falta de informação, infelizmente, mata a gente, assim, né? E eu, legal, tipo assim, que bom que ele tá lindo, maravilhoso. Que deu tudo certo, eu não tinha noção da dimensão, da proporção, da complexidade que era a situação da prematuridade. Então, foram 3 meses lutando dentro da UTI. A Você neonatal, ficava no hospital? Então, o Rafa também? A neonatal é das 8h às 18h. Né? Assim, eu sei, aqui em Cascavel, em Curitiba, nós tivemos experiência também de UTI. Só que, como era pico de pandemia, era 30 minutos de visita. E aí você faz o quê? Ela era mais filha da equipe do que nossa, porque nós tínhamos 30 minutos. Eu me recordo muito, por exemplo, do aniversário dela, primeiro mêsversário, que a gente se apega muito, né? Vive as redes sociais. Você olha, comemorando o mêsversário, eu já ficava pensando, ai, meu Deus, primeiro mês, o que eu vou fazer? E daí, o primeiro mês, eu fiz o teminha dela, né, que era anjo da guarda, tudo, fiz o bolo, fiz topo, fiz tudo. Levei, deu 30 minutos,
tipo, pai, mãe, por favor, né? Vocês têm que se retirar, deu tempo. E é uma regra. E era pelo bem deles, pela saúde de outros prematuros também, até por essa questão da pandemia, né? Então, assim, a gente vai aprendendo a lidar com o inesperado. Porque eu, particularmente, nunca imaginei viver uma situação dessa. E você com sentimentos à flor da pele por conta de hormônios, porque Sim. Você tinha acabado de dar luz. Sim. Nesse momento aqui, você está sob efeito de remédio? 0. Não tomei medicação nenhuma. Para controlar a instabilidade de... Não. Eu não tenho nada contra quem toma. Precisa. Okay. Eu acho que o essencial de toda a situação, seja ela positiva ou negativa, eu acho que você tem que ter um bom senso e ser humilde ao ponto de falar, eu preciso de ajuda. Né? Eu conversei não estou dando conta de lidar com... Conversei com várias amigas terapeutas, fui ver de fazer a constelação, que inclusive eu tive que desmarcar por compromissos, mas eu estou ansiosa para fazer. Busquei conversar e me aproximar de pessoas que viveram ou vivem situações parecidas. Como você comentou do Instagram, quando eu era somente a Fran Gouveia, eu tinha uns 10, 12 mil seguidores. Quando a Catarina nasceu... Tipo, nasceu um coraçãozinho e multiplicou por vários mil corações. Nesse último internamento dela lá no Hospital Pequeno Príncipe, foi uma coisa muito louca, assim, tipo, mais e mais. Eu me sinto um pouco, assim, até incomodada comigo, porque eu queria, né? Eu quero ainda planejar essa questão de dar conta de conversar com todas as pessoas que me abordam. Porque, graças a Deus, desse número todo... Eu acho que eu posso tirar aí 0,2% de pessoas negativas. O restante foi aquelas pessoas que, tipo assim, pelo amor de Deus, rezem pela minha filha. Você ela tá é católica? Mal. Sou. E aquela enxurrada, compartilhado. Tinha situações assim que eu aparecia em Curitiba e falava assim, você não é a mãe da Catarina? Eu falava, sim, dela. Tô rezando por ela. Eu falava, ai, meu Deus, obrigada. Sim. Então, tipo, você... A tua conexão com Deus sempre foi com laços estreitos ou brotou dali, da dificuldade? Porque a gente ouve muito falar do despertar pelo amor ou pela dor. Não eu acredito que tudo na vida, realmente, ele acontece no amor ou na dor. Eu sempre fui uma pessoa que tive muito contato, né? Minha família é católica. Confesso que eu não sou extrema praticante, mas a minha visão, né? Eu sei que essa questão de falar de religião é algo muito... polêmico também. Polêmico, mas eu acredito que Deus, igreja em si, é você. Né? Então, assim, toda vez que acontecia qualquer situação, eu saía do hospital, passava na igreja, sabe? Dava aquela chorada, aquela desabafava. Chegou a ter algum pico de se sentir injustiçada? Com dizer assim, certeza, com certeza. Eu falo assim, ó, atire a primeira pedra, quem nunca passou por algo muito negativo, ou chegou perto de perder a pessoa que ama, ou perdeu, e, tipo, não se questionou. É muito difícil isso, porque você fica assim, poxa, né? Eram umas questões que eu e meu marido tinham. Pô, nós nunca matamos ninguém, nunca fizemos mal a ninguém, temos amizade com muita gente, adoramos ajudar, estar presente com todo mundo, tentar buscar fazer o melhor. Os dois são carismáticos, o olhar de vocês transmite paz, naturalmente. A gente tem vários amigos, sim, né? Então, assim, aquela situação, bom, sempre agradecendo a Deus, a hora que acorda, a hora que vai dormir, agradece, né? Quem me acompanha há tempo sabe que isso, até antes, tipo, obrigado a Deus por mais um dia, obrigado a Deus por mais uma oportunidade de estar, né, vivendo e tal. E aí você se questiona, não tem como, sabe? Você começa, tipo, o que eu fiz de errado? Será que eu magoei alguém? Será que isso é retorno de alguma coisa? Porque tem aquele velho ditado, né, clichê, a que se faz, a que se paga. Mas existe outras situações que eu vejo com a minha visão, assim, vamos lá, né? Hoje eu acho que eu consigo falar com mais tranquilidade. Frases clichês que a gente ouve, principalmente ali no momento, sabe, ali próximo da situação. Ai, melhor assim, agora ela tá com Deus. Ai, ela tá no melhor lugar, tal. Gente, eu até brinco, hoje eu brinco, sabe? Que eu falo essas frases clichê, guarda pra você.
Às vezes o silêncio, o abraço vai confortar muito mais. Porque para uma mãe, um pai que recém acabou perder uma filha, como assim ela tá melhor agora? Eu não era boa o suficiente? E aí vem os questionamentos junto com os outros, com muitos e muitos outros questionamentos que vai brotando ali, do tipo, onde eu errei? Será que eu tinha que ter feito mais? Nossa, será que realmente eu fui tão ruim assim que Deus resolveu tirar ela de mim? Mas se Deus é tão bom, por que que ele separa um pai e uma filha, uma mãe e uma filha? Isso não é a regra. Por que que desde quando eu nasci eu aprendi que eu ia perder meus avós, meus pais, né? E assim sucessivamente. Por que que inverteu comigo, né? Só que ao mesmo tempo que vinha esses questionamentos, pelo motivo de eu ter vivido muito dentro de hospital, ambiente hospitalar e tal, a gente cria muito vínculo. Então eu falo assim, eu saí do hospital, principalmente o Pequeno Príncipe, mas o hospital não sai de mim, sabe? Eu acompanho muitas crianças, inclusive a Natália, se ela for ouvir, né? Rezo por ela todos os dias, é uma menina fantástica e eu acredito que nada acontece por acaso. Eu posso contar? Por favor. Que eu falo muito. A gente estava para receber alta e eu conheci a mãe dela na cantina. E conversando, e a mãe dela brava, porque ali você fica flor da pele, enfim, espera de remédio, aí espera disso e tal. E aí eu ouvi ela falando, e daí eu peguei e falei assim, sua filha também que tá aí? Dela, sim, nós na fila. Aí eu peguei e falei, quantos anos? Tal? Dela, 13. Não, Natália. Daí ela pegou assim, mas a forma que ela falava da filha dela, eu acho que talvez é a forma que as pessoas às vezes falam que sente isso de mim. Ela falava com tanto orgulho da filha dela, que na hora ela falou assim, pega teu celular aí, entra no Instagram dela, Natália Drozda. Aí eu na hora ali, tal, pega ruim, coisa, mas eu falei, vou salvar. Entrei, Natália Drozda. Vanice, eu falo assim, nada na vida é por acaso e algumas coisas acontecem para que você, independente da sua situação, assim como a minha, você pode ter as suas, né? Cada um tem o seu peso. Natália Drozda Amadei? Quando eu tô mal, eu entro no Instagram dela. Ela é maravilhosa, sabe? Assim, ela é uma pessoa que tem tanta vida, tão iluminada. Ela entrou quase junto a Catarina, no hospital. E ela está lá, ela se permanece. E quando nós estávamos para ir embora, eu peguei e falei para a mãe dela, falei assim, viu, eu faço questão de ver tua filha. E fui até ela. Ela tem uma doença, né, que é a fibrose cística, foi detectado. Estou expondo porque ela fala muito sobre a doença, isso é muito legal. Ela sempre, tanto que esses dias passou a 5 passos de você, ela coloca, gente, assistem para vocês terem conhecimento da minha doença. Ela é uma pessoa, assim, fantástica. E eu fui com a Catarina para ela conhecer, e a Catarina falava algumas palavras picadas ali dela. Tia, a Catarina fala... Essa aqui, Essa aí, maravilhosa. E Natália Drozda Amadei. Tá, maravilhosa. Vale a pena, gente, porque ela é fantástica, assim, sabe? E aí, nesse quesito de como levar a vida, sabe? Porque a gente tem um péssimo hábito de reclamar de tudo. Vamos combinar, né? Tá chovendo há 15 dias, a gente fica. Ai, meu Deus, tá chovendo demais. Aqui uns dias dá aquele solzão, ai, tá sol demais. Enfim, e ela leva uma vida muito leve, assim. E aí, nesse dia, eu cheguei, ela falou, tia, ela fala? Eu falei, ela fala poucas coisas. Se ela falasse, ela ia ter tirado a sonda do nariz, porque a Catarina estava com uma sonda para drenar a cirurgia dela. Mas a Catarina não falava com palavras, porque pelas expressões... ela falava mesmo. Ela dava muito o recado. Dava, nossa. E aí eu peguei... E aí eu fiquei assim, olhando para ela, eu falei assim, o que ela falaria? Tia, ela falaria para você tirar esse negócio horrível. Isso aí dá ânsia, isso aí dá não sei o quê, coça a garganta. Eu fiquei ouvindo ela, assim, eu falei, cara, se a minha filha pudesse falar o que ela realmente sente, o que ela iria me falar? E aí, na correria de receber a alta, enfim, fomos, a gente trocou beijos e abraços e boa sorte, e aquela coisa toda. E aí, eu no carro, eu falei pro Rafa assim, né? Eu falei, cara, primeiro que eu nem acredito que a gente está indo embora como a Catarina, devido toda a complexidade que a gente passou no hospital. E eu brincava com ela, falava, filha, você é muito MacGyver, cara, porque você passou por umas situações assim que, né? Aí chegamos em casa e eu olhei para ele, eu falei tudo, né?
falava com ele, né, o pai da criança. Eu falava assim, amor, eu quero tirar essa sonda da Catarina. Para, não vai tirar não. Eu falei, não, eu vou tirar. Mas por que você vai tirar? A menina não tá reclamando. Eu falei, porque ela não pode falar. Porque se ela pudesse falar, ela ia querer tirar essa sonda. Mas, amor, se ela não conseguisse alimentar, eu falei, Rafa, ela tá mamando, ela não podia comer ainda devido à recuperação da cirurgia do intestino, né? E daí ele pegou e falou assim, não tira. Daí eu tenho uma amiga minha, que também é outro anjo, que é lá que era da Poli na época, foi mais mãe da Catarina quando a Catarina nasceu do que eu, e hoje ela é minha melhor amiga, teve um bebê, vive lá em casa. Eu falei, amiga, se eu tirar essa sonda da Catarina e ela não mamar direito, você passa de novo a sonda? Ela falou, passo. Então, vou tentar. Anice, na hora do banho, tirei a sonda, a Catarina, tipo, dobrou, triplicou as mamadas dela, sabe? Aquela sonda saiu, nossa, horrível, e eu só lembrava da Natália. Eu falei, caramba, tipo, acho que são anjos, se comunicam, sabe? Do tipo assim, fala pra minha mãe tirar esse trem daqui de mim. Sim. E eu falei pra ela, Natália, você me marcou demais, a forma com que ela me olhou e me contou. Não era uma criança de 13 anos. Quantos anos tem a Natália? 13. De falar, ai, tia, isso aí. Não, ela explicou. Ah, tia, se ela falasse... Foi didática. E ela olhou pra mim do tipo assim, tira isso aí, sabe? E aí tirei, enfim, deu tudo certo, graças a Deus. Então, nós chegamos no dia 11 de junho. Infelizmente, foi um tempo curto que a Catarina ficou com nós, mas foram 17 dias Depois intensos. dessa última internação, ela tinha passado por 2 cirurgias em quanto tempo? 2 cirurgias, em menos de 30 dias. Quando uma pessoa que não conhece a tua história pergunta né, do que a tua filha morreu, qual que é a tua resposta? O que? Ela teve a gente fez autópsia por realmente não entender, né? Na verdade, assim, existem vários pontos de interrogações. A prematuridade, até hoje eu não tenho uma resposta. Porque até os 2 anos de idade ela não falava o que era diferente de uma criança típica. Mas a questão motora. A questão motora. Mas é que envolvia a ileostomia, né? Que ela não conseguia ter um ganho de peso, então ela era... Miudinha. Muito miudinha, né? Mas assim, ó, tem a questão do ponto de interrogação da prematuridade, porque eu falo, quando você tem um diagnóstico, você pode ir em busca desse tratamento. Eu não tenho diagnóstico. Então, assim, tanto que na época eu falava, eu não quero mais ter filhos. Eu falava, filha, eu sempre conversei muito com ela. Eu falava assim, a mamãe vai estragar só você. Porque eu não tinha, sim, aquela intenção de ter outro filho, por medo, por receio e por não ter a resposta da prematuridade. Passou a questão da prematuridade, com 1 ano ela teve uma hérnia diafragmática, né? E beleza, fez tudo bem. E agora, em abril, dia 7, ela fez o fechamento da ileostomia, que ela usava uma bolsinha, né, para eliminar as fezes, assim como o Luciano Zafir, que foi algo assim que, nossa, todo mundo ficou chocada. Tipo, cara, o símbolo da beleza foi lá, né, São Paulo, ele abriu ainda, mostrou. Desfilou. Maravilhoso. É pessoas assim como ele que falta. Infelizmente, a gente, quando você tem uma vida muito certinha, tudo muito certo, e você vive muito isso aqui, querendo ou não, você não vai procurar coisas negativas no Instagram. Se você está grávida, você vai ver uma grávida bonita para acompanhar. Se você tem filho, você vai ver um pai ou uma mãe que educa maravilhosamente bem aqueles filhos, né? E quando isso foge do controle, é muito difícil a aceitação. Eu, por exemplo, sempre falei isso pro Rafa. Eu e o Rafa sempre fomos muito... Eu sempre tive muita liberdade, muita saúde. Eu sempre trabalhei, fiz o que quis, a hora que eu queria. E a Catarina em si, tanto que eu falava assim... eu quando me tornar mãe, eu não vou ter essa frescura de não trabalhar, de não fazer isso, fazer aquilo, né? Mas, mato no peito, concilio, vai. Pra clínica, vai junto, vou jogar no chiqueirinho, vai no colo de um, de outro. E nada aconteceu da forma que eu esperei. E isso é uma frustração. Hoje, você bloqueou tua carreira 100% nesse período? Eu parei, amiga, em novembro de 2021. Por ela, assim. Porque até então eu tentava. Eu levava ela 1h30 na fisioterapia, ia para a clínica, atendendo e olhando para o horário. Aí eu saía correndo, buscava ela na física, deixava ela em casa, voltava... Aí, de repente, 4h da tarde, ela tinha, sei lá, estimulação visual. Aí eu saía correndo, pegava ela, levava na estimulação visual, voltava para a clínica.
Só que o meu marido, graças a Deus, eu tenho um super parceiro, falava, amor, sério, já deu, você tá se matando e tal. E daí chegava no final do dia, eu tava, tipo, esgualepada. Quem é mãe sabe. Foi sentindo que era desnecessário abraçar o mundo. Não, ou uma coisa ou outra. Eu não tava... Porque quando você faz tudo, você absolutamente não faz nada. Né? Você não consegue ter um foco. Sim. E eu falei, não, beleza. Aí eu falei, ela é minha prioridade. Ela precisa de mim, ela é minha filha. Trabalho, eu tenho a vida inteira para conquistar, para trabalhar, enfim. Então, vamos quebrar aí, né, aqueles planejamentos que eu tinha interno, meu, do tipo, quero trabalhar, quero ter ela comigo, entre uma avaliação, entre uma situação ou outra, eu quero estar com ela. E só quem está nesse universo entende o tamanho da urgência de estímulos precoces, né? Que se não aproveitar, que ela deixa ali naquela... Hoje eu agradeço assim, a Deus por ele ter me dado uma surra, tipo, de fadiga, sabe? Porque eu cheguei numa fadiga muito grande. Mental, assim, psicológica. Mesmo assim, você não deixava de treinar? Não. Ali é meu escape. O que é o exercício físico para você? Tudo. Olha, eu lembro que eu ganhei a neném e eu tive parto normal. Eu tive ela na terça-feira, na sexta, sábado ali eu mandei pra doutora. Lá vai. Tipo, amiga, eu tô bem. Porque assim, eu moro muito próximo da policlínica, né? Então eu ia visitar ela, eu ia a pé. E as primeiras vezes que eu fui no banco de leite a pé, minha sogra, meu marido, minha mãe queriam me matar. Surtar. Você é lá, cara, não sei o quê. Eu falava, gente, paz e amor, eu tô bem, eu tô zero. Aí era no quarto andar, eu chegava de escada já. Deus me falava, você tá bem? Eu falava, gente, eu tô ótima. Eu só fiz um cardio. Eu tô fazendo meu cardio do dia. Eu fiquei louca. Eu falava, não, eu preciso ter gás, eu preciso estar bem, sabe? Assim, e aí foi. Eu tive ela na terça-feira, na segunda-feira eu voltei a treinar. Não expus, porque eu sei que quando você expõe, você tem que estar muito blindada, porque você vai receber tanto o lado positivo, uau, que legal, e aquilo assim, você é louca, você não sabe o que você tá fazendo, e tererê, tererê. E eu falei, não, vou dar um tempo. Eu acho que eu fui expor ali com quase 20, 30 dias. Mas eu, com uma semana de parto, eu tinha voltado a treinar. Aí depois, na verdade, a primeira semana, foi caindo a ficha do que estava acontecendo. Porque foi tudo muito atropelado. Parto. Parir uma criança. Parir uma criança é sinônimo de vida. Certo? Sim. De alegria, de coisas novas e boas. Euforia, total. Você já estava com a malinha da maternidade pronta? Zero. E daí eu peguei e falei assim, bom, tudo certo. E aí quando vai cair na ficha que ela tá numa UTI, que eu não podia fazer nada, que independente da amizade que eu fizesse, do quanto eu queria conquistar a equipe, eu não conseguiria. É regra, ali não é minha casa. Né? E era para um cuidado dela e dos outros também. Então, eu fiz um acompanhamento com psicóloga nessa época, porque eu não entendia, eu tinha muita... Não vou dizer assim o termo raiva, porque é muito forte, mas eu... Mais uma vez, vinham os questionamentos e a mágoa. Você tá com quantos anos? 34. Na época você tinha 32. 32. Do tipo, por que eu? Por que minha filha? Por que assim? Não foi nada dessa forma que eu esperei, taraná. E aí eu fazia acompanhamento psicológico, daí ela falou... Vamos começar por uma situação. O que você mais gosta de fazer? Porque daí no começo, amiga, o que acontece? Eu ia para visitar ela e eu sempre fui teimosa. Eu assumo, né? Uma taurina teimosa. Sou gente boa, mas sou teimosa. Meu pai é taurino. E aí terminava a visita, eu ficava no sofazinho do hospital, do tipo, vai que eles me chamam. Vai que eles liberam, sabe? E aí a psicóloga vinha, conversava comigo e falou assim, olha, mãe, tipo... Vamos conversar? O que você gosta de fazer que te faz bem? Você. Esquece Catarina. Eu falava, treinar. Dela, treinar. Então, você vai treinar. Quantas horas você treinar por dia? 1. Então, agora você vai treinar 2. Olha que beleza. Tua filha vai tá bem academia. Cuidada. Vai treinar, vai se cuidar, porque ela precisa que você chegue com uma energia nova, uma energia renovada, de Você esperança. nasceu em Umuarama. Teus pais são de lá? Tudo Umuarama, E aí, tua mãe veio pra cá? Veio todo mundo. Todo mundo. Uma loucura, porque foi um choque, Sim. né? Eu falo que foi um choque o nascimento e foi um choque a partida, né? Porque também ninguém esperava. Talvez seria mais cabível receber uma notícia triste quando ela estava no hospital, né? Por algum dos 3 motivos que segurou ela.
o fechamento da íleo, a recidiva da hérnia e depois uma forte pneumonia. Mas, enfim. Então, assim, o treino, pra mim, é uma válvula de escape imenso. O dia que eu não vou, eu fico de mau humor. Inclusive sábados e domingos. Sábado e domingo, pra mim, não tem dia. Eu falo que praticar atividade física é como escovar os dentes. Você não criou um hábito de acordar e escovar os dentes? Por que não acordar, escovar os dentes e treinar? Como que você conseguiu equilibrar a tua versão mulher, colocar, né, manter no esquema a vida dois, a conexão entre o Rafa e você? Olha, eu posso dizer com toda a propriedade. Que a gente não está falando de uma semana, não, a gente está falando, falando de basicamente 2 anos nessa vida, né? Mas eu posso dizer com propriedade que o Rafa é o meu melhor amigo, sabe? Se eu pudesse dar uma, sei lá, falo que se o conselho fosse bom, né? A gente não daria, a gente venderia. O Rafa, eu falo que ele é minha versão masculina. Nós sempre fomos, me considero uma pessoa, hoje, ainda me descobrindo, buscar uma felicidade após a trágica, né? A perca. Mas, assim, eu, particularmente, sempre fui uma pessoa muito feliz. E o Rafa também. Mas quando eu falo feliz, a gente não é feliz porque a gente conseguiu trocar de carro. A gente não é feliz porque a gente conseguiu fazer a viagem que queria. Não. A gente é feliz. Sabe aqueles felizes bobo que muitos falam assim, meu, vocês são bobo. Não, a gente é bobo mesmo. Do tipo, vamos fazer um churrasco hoje? Por quê? Ah, sei lá, eu tô com vontade, tô feliz. Vamos fazer um churrasco. Então, assim, essa questão de buscar estar bem começa primeiro com você, para depois você cobrar o próximo. E eu sempre falei isso. Não tem como eu cobrar dele ser o melhor pai, ser o meu maior parceiro, ser uma pessoa compreensiva, se eu não fizer a minha parte. Eu sempre brinquei, e até nas DRs da vida, eu sempre comentei para ele, você nunca me corrija de algo que você não é melhor que eu. Nunca. E isso eu falo para todos. Às vezes amigos que têm intimidade falam, você vai me desculpar, amiga, mas assim, você tá falando o dia dele, que você for melhor nisso, a gente senta e conversa. Eu sou totalmente aberta pra gente sentar e conversar, enfim. Mas enquanto você não viveu, não passou, e aí vem com esses conselhos balela, não rola, não vou perder meu tempo. Eu falo, amiga, que eu comecei a ficar muito seletiva depois de tudo isso que aconteceu. Mas respondendo a sua pergunta, infelizmente eu também vivi muitas mães, muitas. Pequeno Príncipe, histórias do tipo assim, realmente o diagnóstico é crônico, não, é degenerativo. E simplesmente você olha para o lado, o pai já foi embora. Do tipo, viu, quer te ver, tá chorando, sente a sua falta. Não, eu não quero um filho problemático. Eu não pedi para Deus me dar um filho com problema. E quem que arca? A mãe. Para não falar que eu tô mentindo, não vou lembrar nomes, mas uma vez eu fui buscar as roupas na lavanderia lá em Curitiba, um pai estava desesperado. Fazia 3 meses que a mãe simplesmente sumiu, arrumou outro namorado e, tipo assim, não pedi pro meu filho vir com um problema. Você não queria ter filho? Ele é teu. E eu fiquei assim... E não deveria, né? A gente não deveria se chocar, porque hoje em dia tudo tá de igual para igual. No trabalho, nos compromissos em casa. Eu vejo muita gente assim, eu acho lindo o quanto o Rafael é presente com a Catarina. Ué, ele é pai. Isso é ser pai. Não é, eu quero... O estranho seria o contrário. Mas existe muito aquelas pessoas assim... para a sociedade, para o ego, né? Tipo, eu tenho uma família linda, eu tenho 3 filhos, minha mulher impecável. Mas, assim, o cara deve chegar, ainda ficar em reunião aqui, mandar o filho ainda calar a boca, porque tá trabalhando, não vê o crescimento de um filho, não sabe que é um filho com febre, nunca levou um filho num PS, num pronto-socorro. Então, assim... Graças a Deus, eu sempre brinco com o Rafa, a gente se dá muito bem mesmo. Dessa questão assim, fala, olha, amor, se um dia nós separarmos, de uma coisa eu tive certeza. Aí ele tira a saia, ele fala, eu já sei, que eu escolhi o melhor pai que a Catarina poderia ter. Mas disso sem sombra de dúvidas, assim, sabe? Ele fala, eu já sei, eu já sabia e tal. E realmente, ele foi o melhor pai que eu poderia ter para a vida da minha filha.
Tanto que a última internação, eu falava para ele, amor, vai lá ver as clínicas, vai, ela tá bem, agora ela tá ótima. E aí fala que só o instinto de mãe que fala alto, né? Mas o instinto dele foi uma coisa muito surreal, eu me arrepio. Porque ela tava bem, relativamente bem, e a gente tava para receber alta. E ele foi embora na segunda, e minha sogra que fez a troca com ele. Na terça, ela diagnosticou com pneumonia. E aí, daí ele chegando em Cascavel, resolvendo as coisas, e ele, tá tudo bem? Aí eu, só que eu nunca menti pra ele. Falei, olha, tá bem, mas assim, você não vai acreditar, é uma piada. A Catarina foi diagnosticada com pneumonia. Mentira, mentira. Você vai me deixando a par? Eu falei, calma, tá tudo tranquilo, ela tá com medicação, barará. Na sexta, que tava certo da gente receber a alta, ela foi parar na UTI. Né? Então, assim, o instinto, gente, é amor. Não, por isso que é o instinto de mãe. Porque, realmente, quem ficava dentro de casa, quem não trabalhava ou quem pega licença de maternidade é a mãe. O amor se prolifera com o tempo de convivência. É a convivência que faz você amar. Você não ama ninguém porque você resolveu amar. Né? É o apego. É o contato, é o cheiro, é a voz, é a tudo. Risada. A risada. Né? Então, assim, como que ela demonstrava carinho, afeto, a amor? Catarina? O tempo todo. Ela acordava muito feliz, sabe? Tinha dia que eu acordava assim, meio para baixo, cansada, eu dormia muito mal, porque como ela tinha a bolsinha, da mesma forma que ela mamava, eliminava. Mamava, eliminava. Então eu acordava de hora em hora, 1h30 e tal. Depois que ela começou a se alimentar, né? Daí com alimentos brandos, aí foi melhorando. Mas tinha dia que eu acordava, tipo assim, sabe? Capengando. Aí eu tinha, todo mundo me pergunta da Tata, a Helena está conosco, ela fez parte da vida da Catarina, continua fazendo. Já nos pegamos chorando, uma no quarto da neném, a outra no banheiro, porque eu lavava o banheiro e a neném ficava me olhando, né? A neném sempre foi muito parceira. E continua com nós. Então, assim, aí a Helena chegava, eu tava... Ela, bom dia, eu falava, só se for pra você, Helena. Daí ela, o que foi? Tá a neném não dormiu a noite inteira, eu tô acabada, não sei o que. Daí eu passava café. E a neném ligada no 220. E bi, tata, e call. Ela já fazia call. Eu passava café e falava, Fih, agora é toda sua, eu vou treinar. Eu ia, treinava, voltava, já tinha toda a minha rotina, chegava, ela já ia pro banho junto comigo, ajeitava ela pra ela ir pra físio, fazer as coisas, então ela sabia. Toda a rotina dela, assim, eu criei uma rotina para ela. Então, a Catarina, é como você disse, de alguma forma, eu falo que quando acontecem coisas assim, a gente começa a prestar mais atenção nas pessoas, e eu falo nas pessoas, não a marca da roupa que você tá, a bolsa que você chegou, o carro que você comprou, mas nas pessoas, sabe, na expressão, no olhar, no sorriso. A Catarina fez a gente enxergar detalhes, sabe? Detalhes que a gente não enxerga. Sim. Essa questão, e a igreja e tal. Eu sempre vou quando eu sinto muita necessidade, às vezes de agradecer demais ou até ter aquela discussão, porque eu falo assim... Agradecer por ter tido a oportunidade de Total. viver ao lado da Catarina. Total. A partir do momento em que eu me tornei mais consciente da circunstância da perda, né, do meu irmão, tudo tem um lado bom, tudo tem um lado bom, tudo... Qual é o lado bom dessa parte? É você dizer, opa, ele podia ter nascido numa outra família, Sim. né? Ele viveu 3 anos e 7 meses, mas foi comigo. Eu tive oportunidade, né? Eu tive a oportunidade. Ele ficou só um pouquinho, mas foi comigo. Foi com a minha mãe, foi com o meu pai. Uau, que bom que foi comigo, né? Eu confesso, amiga, que eu demorei. Eu estava tendo muita dificuldade, essa questão, assim... Como eu disse, eu comecei a ter muito contato com mães que perderam filhos. Tem várias, converso com várias. Aí sempre tem aquelas que, sabe assim, tem um poder de... Só de eu conversar, eu falo, oh, meu Deus, obrigada por eu ter a oportunidade de ter, né, estar conhecendo essa pessoa melhor, por passar essa calmaria. Então, como o tempo foi passando e eu fui buscando, eu não buscava mais os porquês. A gente nunca vai saber por quê. Por que tá chovendo? Por que... Chega de porquê. Mas pra quê? Pra quê? Né? Pra que aconteceu isso? Pra que ela veio pra nós? Por algum propósito. Pra que ela foi morar com Deus? Porque agora eu tenho um anjo.
Eu tenho um anjo, olha, exclusivo, meu, né? Confesso para você que no começo foi extremamente difícil. Eu ia rezado, tipo, porque eu tinha muito hábito de rezar com ela todas as noites. E é muito incrível. Eu sempre falava, tipo assim, Papai do Céu, que é mais infantil. E eu acho que por ela ouvir muito, tipo assim, tchau, vai com Deus, até mais, fica com Deus. Ela começou, Deus, eu tenho vídeo dela, Deus, ela falava assim. Eu falava, filha, é o Papai do Céu, Deus. Ela sabia, quando eu me relacionava ao Papai do Céu, era Deus. E eu querendo ensinar ela Papai do Céu, porque era mais infantil. Sim. E ela, não, Deus, Deus, Deus. E era Deus e boa. E quando nós íamos rezar, era muito engraçado, porque né, ela não tinha 2 anos ainda. E já fazia um tempo, ali 1 ano e 7, que eu rezava, tipo, Pai Nosso, lá. Eu poderia rezar Pai Nosso numa velocidade extrema. E eu terminava, ela falava, Amém. E eu podia rezar, Pai Nosso, pausado. Quando eu chegava no fim, ela, Amém. Ela sabia a oração. Pai Nosso, Ave Maria e o Santo Anjo. Então, eu sempre falava, filha, vamos rezar para o Papai do Céu cuidar de você? Deus? Ela falava. Eu falava, Deus, então vamos rezar para Deus cuidar de você, para você ter uma noite bem gostosa, deixar a mãe dormir, por favor. E daí ela ria, brincava, mas assim, olha... dá para contar nos dedos, às vezes, que eu vi, tipo, a Catarina chorando de manha, de birra. Não. Às vezes, assim, que realmente aconteceu, foram situações de extrema mesmo, necessidade, devido a alguma situação que ela estava passando de enfermidade, sabe? Ela acordava no hospital feliz. Hoje, o que você sente quando você olha para outra mãe com uma filha na idade da Catarina? A Raíssa, que eu comentei que é enfermeira... que hoje, né, minha melhor amiga vive comigo, ela tem o Arthur, que está aí com 3 meses. Até o dia que eu fui visitar ele, tudo, infelizmente não pode entrar com criança no quarto, mas eu falei, Arthur, você vai conhecer a Catarina no dia do aniversário dela, que infelizmente não aconteceu. Eu pego ele no colo, eu amo criança, eu tenho assim... Eu achei que eu ia ter um bloqueio, eu confesso, porque quando ela estava na UTI, prematuridade... Eu olhava, tipo, mães passeando com um carrinho com a criança e um cachorro. Era meu sonho. Eu falava, eu tenho a Sophie, né, minha pugzinha. Eu falava, acho tão linda essa relação do animal com criança, que é tão puro e genuíno, né? E aí eu falava assim, putz, por que eu não e tal? Aquilo me maltratava muito. Na época da prematuridade. A situação da neném ter ido embora, que eu nunca uso o termo morreu, porque eu acho ele muito forte. Pesado. Eu acho que traz... pontos de interrogações. Porque ninguém tem uma definição do que é a morte. Sobre o sentido da palavra. Então, eu prefiro... Ela foi embora para outra dimensão, que é onde eu vou encontrar ela, que esse é o meu sonho, e eu vou lutar para que isso, né, aconteça. Então, assim, quando aconteceu, eu falei, nossa, tipo, como vai ser? E a gente fez a missa de 7º dia, eu tenho várias amigas, as minhas amigas, inclusive da neonatal, né, que foram... Teve mais 6 mães que tiveram junto comigo ali, né, bebês. Eu acompanho todas pelas redes sociais. Eu tenho a Natasha com a Sofia, que tem um contato maior. Até ela falou assim, amiga, eu não trouxe, né, a Sofia, porque... Eu falei, eu quero ver a Sofia. E aí eu tenho uma amiga minha, que é a Izzy. Ela é de Umuarama, mas mora aqui também há um tempo. E tem a Maia, que é uma bebê gostosa. E eu sempre falava, amiga, vamos se ver, apresentar as meninas, né? Vamos. Enfim, nunca infelizmente, rolou. Eu conheci a Maia na missa de 7º dia. Foi impactante, porque eu acho que foi a primeira criança que eu abracei. Tipo, eu abracei meu sobrinho, né, no dia no acontecido. Tadinho, deixei ele... Não estava entendendo nada, 3 anos. E depois, por fim, a criança mais bebê, assim, foi a Maia. Foi extremamente impactante... Mas, assim, eu tenho 0 bloqueio. Criança é muito vida, sabe? E estar perto de uma criança me traz muita vida. Me traz esperança. Porque vida é esperança de dias melhores, assim, sabe? Então, assim, eu não tenho aquele bloqueio, tipo, eu não vou porque vai ter criança e, eu não tenho a minha. Eu acho que seria um certo egoísmo. Porque eu tenho comigo, assim, amiga, não é que eu não tenho a minha, eu tenho a minha. Não presente fisicamente. Mas aonde eu tô, o que eu vou, o que eu faço, sabe? Tipo, eu tô conversando aqui com você, mas eu já olhei para essa flor umas 200 vezes. A Catarina ia querer pegar. Ela adorava a flor. Assim, tudo me faz lembrar ela. Então, eu falo assim,
ah, mas caramba, você é forte ou algo do tipo. Eu sempre respondo para quem fala isso para mim no Insta, não queira ter a minha força, né? Porque, infelizmente, é na dor que você se fortalece. E a minha dor eu não desejo para ninguém. Uhum. Só que eu comecei a pegar a minha dor e fazer o que a Catarina fazia com a dela. Que eu, particularmente, nem sei qual era a dimensão de dor que ela tinha. Com todas as enfermidades, com os internamentos, com as picadinhas de agulhas, injeções, vacinas, medicações. E ela era muito forte, ela não reclamava, ela fazia acontecer, ela dava gargalhada, ela queria brincar, ela queria que era passear. Meu Deus, o que a gente rodou naquele Hospital Pequeno Príncipe com cadeira de roda, nós conhecíamos todos os blocos, todos os andares. Não sossegava. Não, aí o Rafael falava assim, amor, mas será que pode? Ela falava, você não pode, vai poder. Ela quer passear, ela vai passear, nós estamos aqui há 60 dias, né? Então, e vai para lá, e vai para... Então, assim, ela fez a gente ver as coisas com os olhos, né? Com outros olhos. A gente passou a virada do ano novo lá. Falei pro Rafa, eu vou montar uma mesa bem linda. Não, para, deixa eu passar uma nova aqui dentro do hospital. Não, nem inventa. Eu falei, vou. E quem nem tem oportunidade de passar no hospital porque perdeu um filho? Ou perdeu alguém e está passando uma situação pior? A gente tem que comemorar. Ou a própria pessoa não está mais aqui, né? Ela está bem, aqui. Ela melhorou, sabe? Só não recebeu alta por cautela, por precaução ali. Vou comemorar. Benza a Deus, né? Existe o iFood, faz as comprinhas, montei uma mesinha, coloquei os ursinhos dela para decorar, fizemos fotos de família. E, tipo assim, a questão de ver mãe com filho, voltando de onde você vê que eu vou, né? Eu vou falar mais que a pode ir, à vontade. A criança não me bloqueia, nem um pouco. Pelo contrário, me traz muita fé, assim, que existe ainda muitas coisas boas, sabe? Porque a Catarina deve, muito provavelmente, ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha? Esse é o nosso maior sonho. Eu prometi para ela no último internamento que eu ia quebrar esse meu gelo com a maternidade, que eu ia parar de se tratar da maternidade com tanta dureza, com tanta medo. Porque eu falei, filha, se você passou por tudo isso, ela ficou 2 dias desacordada, em extremo, assim, né? E você superar, tipo, o que foi a maternidade para mim perto do que você está vivendo? Eu tô sendo egoísta, né? Nesse ponto de vista. Não era a maternidade que eu sonhava, que eu desejava, que era igual da vizinha, da prima, da amiga. Mas foi a maternidade que me ensinou muita coisa, sabe? Eu falo que eu sou quem eu sou hoje através da Catarina, através de tudo que a gente viveu. E ela tão pequena, e como você disse, sem poder falar, ela disse muitas coisas, sabe? Ela me mostrou muitas coisas, assim, a parar de reclamar. Porque nós, seres humanos, é automático, entendeu? Ai, meu cabelo não tá bom. Ai, mas eu não tô muito bem ali na imagem. Eu acho que eu tenho que melhorar isso, melhorar aquilo. Ai, não sei o quê. Nossa, não vou começar meu podcast porque eu não tenho uma tulipa. Tulipa, né? Porque é só em junho, julho, né? Não tem nas floriculturas. Então, vamos esperar junho do ano que vem. Esperar o quê? Quê? Se talvez, né? Olha o tanto de pessoas que você vai, sabe, envolver até lá o tempo que você perderia. Sim. Né? Então, assim, a Catarina era bem isso. Viveu hoje. Um dia de cada vez. A Catarina era um dia de cada vez. E eu sempre fui muito acelerada. Tipo assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Minha viagem do final do ano e o ano que vem. Mas é óbvio que a gente tem que ter um certo planejamento. Mas eu brinco, as pessoas mais próximas minhas sabem. Tipo assim, Fran, não gasta sua energia planejando. Porque, juro, amiga, tudo que eu planejo não dá. E eu me acostumei. Tipo, vou lá, se der, deu. Se não der, tá tudo bem. Porque foi assim que a Catarina me ensinou. Porque, assim, você vai, se planeja por uma coisa, de repente não sai como você quis. Meu Deus, é um motivo para você se jogar numa cama, entrar em depressão, não querer mais ter contato com amigos ou acabar um relacionamento. Calma, gente, vamos devagar. Tem tantas outras coisas piores, sabe? E a questão do bloqueio que criança não me passa, É até para as pessoas terem noção de como se comportar quando chegarem perto de você, entende? Sim. Porque as pessoas ficam desconcertadas, porque elas não sabem se elas dizem algo, se elas... Eu tinha oração que eu pensava assim, vou mandar para ela, mas que atrevimento, porque eu também não tenho intimidade com ela. Mas isso aqui me tocou e me ajudou, né? Por essa linha aqui de raciocínio, mas nem era algo tão grave quanto aquilo que ela passou. Então, nossa, como serviria para ela? Então,
Vai no rompante, você manda. Mas tem que ser. Né? E isso é muito legal, sabe? Porque é a questão da situação do fazer. Você fez por empatia. Essa questão da empatia salva vidas. Eu falo desde quando a Catarina estava internada até hoje, né? Até hoje em dia, assim, tipo, eu recebo, às vezes, prefixo 69, 84, 6, não sei da que. Eu falo, gente, daí vou ver, viu, não sei o quê, consegui teu número. Ou, tipo assim, uma amiga antiga, eu falo... Caraca, sabe? Tipo, olha, eu lembrei de você, eu fui em tal lugar, teve uma que eu não conhecia, tipo, olha, eu fui no Borboletário em São Paulo, que foi por causa dela que eu fui, nananã. A dimensão que criou a situação do símbolo borboleta, né? Tipo... eu já ia chegar nisso, porque a gente precisa de um ponto de referência. Aí, a tulipa, né? Plantinha solitária, rara, encantadora, para começo de conversa, é a minha flor preferida. Tem pelo menos 2.000 espécies. E é linda. E renascimento, amor perfeito, a borboleta está por toda parte, naquilo que é relacionado com a Catarina. Brotou... Eu sempre chamava ela de borboletinha, mas não era nada fixo, porque, na verdade... Carinhoso, um jeito carinhoso de... Bebê, você sempre... neném, bibilu, eu não sei o que lá. Eu chamava ela de girafinha, porque ela era enorme. Chamava ela de tartaruguinha, porque ela ficava assim de pescocinho. Chamava de papagaio, porque falava demais. E aí, toda vez que eu ia passar algum recado, algum boletim do amor, né? Que eu inventei isso aí, que foi uma forma de deixar as pessoas por dentro da situação dela, porque, como eu falei, hora de pedir oração, eu ia lá e falava, olha, pelo amor de Deus, minha filha precisa de oração. E aí, como você prestava contas com a depois, rotina do hospital, eu falava, meu Deus, esqueci de avisar. Tá? Eu falava, avisar quem? Eu falei, meu amor, o Instagram. Tipo, quantas mães não estão rezando, não estão querendo saber como que a Catarina tá? Eu falava assim, a Catarina é nossa, Rafa. Sim. Ela não é minha, isso, ela é nossa, é muita gente envolvida, assim, você perde a proporção de tantas pessoas que envolve, sabe? Eu tenho uma amiga minha aqui, que a irmã dela mora em Curitiba, isso foi algo surreal que aconteceu comigo. Eu não estava respondendo muita gente na época que eu estava na UTI, eu olhei assim, 41, falei, nem vou, 41, não tem número salvo, não vou nem responder. Porque eu fiz a lista de transmissão para os amigos, a família, as pessoas mais chegadas, para justamente não ter que ficar respondendo um a um. E como era muito corrido, você chega num momento de exaustão tão grande que, tipo assim, o celular eu deixava ele sem bloquear, né? Ele não bloqueava, deixava na conversa com o Rafael. E a tua percepção de tempo também fica bagunçada, porque se você passa a noite toda acordando, se você está num hospital, se você... Total. Tudo escuro, você nem vê o né? sol. Não. Eu deixava bloqueado na conversa dele e ficava. Daí minha sogra falou, você não vai dormir? Eu falava, estou esperando o Rafa mandar alguma coisa. Você fica, tipo, muito louco, assim. E daí eu falava, meu Deus, né? Tô aqui preocupada, mas peraí, eu tenho que avisar a galera do Instagram. Então, assim, sempre informei, e daí veio a questão do boletim do amor, né? Que era para passar todas as informações. E aí, eu sempre colocava borboleta. E quando realmente ela se foi, eu sempre achei muito linda a borboleta. Você sempre teve um carinho também pela beleza, pela força, né? De passar por tantas transformações para ser livre, para voar alto, né? A Catarina voou bem alto. Falo que a Catarina, tudo dela era extremo, né? Ela nunca foi, vou fazer de leve. Não, ela é o extremo, ela mexeu com o coração ao extremo de muitas pessoas. Ela deixou... Eu acho que ela deixou a mensagem assim, que mais me marca da Catarina é ser forte e corajosa, sabe? E independente do seu problema, sorrir. Porque ela sorria o tempo todo, era o tempo todo. Eu acordava, deu bom dia, ela já ria, sabe? Tipo, falava, meu... Então, quando eu pensava em querer reclamar alguma coisa, eu falava, o que eu vou reclamar, né? Tipo... Sim. Não cabe aqui, nesse contexto. Não cabe. E essa questão acabou nos fortalecendo, eu, Fran, Rafa e nossa relação, né? Porque, às vezes, até por toda a situação, constrangimento, situações estressantes de hospital, às vezes seria um motivo de falar, cada um seguir tua vida, tá muito estressante. E não, a gente se uniu muito mais. Assim, no sabe? limite. No limite. Por isso que eu falo, assim, ele é o meu melhor amigo. Eu falo que a relação homem e mulher, ela tem que existir. Mas você nunca pode deixar de lembrar da onde surgiu esse relacionamento, né? O que faz manter esse relacionamento, na minha percepção, é óbvio, né? É o amor, o respeito e a amizade. A amizade acima de tudo, porque
Quando você ama um amigo, você ama, sei lá, alguém da tua família, você não quer que aquela pessoa sofra, né? Então, mas obviamente você tem que trabalhar isso dentro de você. Tipo, eu não queria sofrer, mas eu não queria que ele sofresse. Então, uma luta, né? Tipo, os primeiros dias, por exemplo, eu evitei, assim. Eu tomava, sei lá, vários banhos ao dia para não chorar na frente dele. Mas aí vem, mas por quê? Vocês têm que conversar e tal. A gente conversava, sabe? Mas eu não sei, era uma como se fosse uma proteção minha com ele, do tipo, preciso estar forte para ele se fortalecer, para mim me fortalecer nele, para nós nos fortalecer, para fortalecer. Virar um ciclo de... Alguém vai ter que puxar a corda, tipo, Sim. para subir o barranco, né? Porque era um morro, a dor da saudade nunca vai passar, sabe? Em palavras, eu sinto que meu coração tem uma hemorragia, ele sangra todos os dias. Alguns dias eu consigo estancar. Você tirou as roupinhas dela de casa? Que conselho você pode dar para outras mães nessa hora? Não agir por impulso. Não agir por impulso. Quando tudo aconteceu, eu sentei no outro dia, brava, eu quero que tire tudo dela, que doe tudo que é dela, eu não quero ver nada que é dela, blá, 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 e toda aquela situação, e o Rafael... Fotos espalhadas pela casa? Fotos eu tenho. Tem. Fotos eu tenho. Mas assim, a gente olhava num canto, tinha um pula-pula, olhava no outro, tinha uma cadeirinha, olhava no outro, tinha, sabe? Eu falei, some com tudo isso. Não quero, não quero, não quero. Aí eu lembro que logo na semana ali tinha um varalzinho cheio de roupa dela. E eu falava, gente, tipo assim, essas roupas, tipo... Só que assim, o que acontece? De imediato, você tem que ter uma rede de apoio. Isso é muito importante, sabe? Para quem não tenha, mais uma vez, tenha humildade e busque. Jamais vou fugir de uma realidade que eu tô vivendo, até porque é impossível, nem que eu queira. Nem que tente. Quando eu tava em Pato Branco, que é próximo, 70 quilômetros de Doizinhos, eu deixava ela com a minha sogra e voltava. A inauguração de União da Vitória, eu passei 3 dias, ela com a minha sogra e eu lá. Daí, acelerei tudo que eu tinha pra fazer. E agora você vai... E aí eu fui para Pato Branco, olha que louco, tipo, eu chegava, via tudo, as nossas fotos, os vídeos, tal... meu Instagram, quando eu abria, eu pulava aquelas últimas postagens com mensagem do tipo saudades, porque eu bloqueei que tinha acontecido aquilo automaticamente na minha cabeça, porque eu alimentei no meu subconsciente que ela estava com a minha sogra em Doisizins. E eu iria passar a pegar ela e ir para Cascavel. Aquilo confortou teu coração por alguns momentos. Olha, vai, porque passa o dia, você está trabalhando, vai levando, vai levando. Quando foi... Eu cheguei em Cascavel, daí acho que sexta-feira, que daí você olha a casa vazia, daí você olha as coisas, procura as coisas dela e tal, tipo assim, cara, ela não veio comigo. Sabe aquela sensação do tipo, ai, nada a ver aquilo que eu tô sofrendo, isso aí nem tá acontecendo. Então, assim, você blefa, você fica louca. Anestesiada. Anestesiada, o título que quiser. Eu já vi situações e convivi próximo de pessoas que perderam filho, ia, né, enfim, no cemitério todos os dias. Eu falava, gente, que loucura, né? Que nível que chega o ser humano e blá, 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 blá. Meu, mas se isso conforta ela, quem sou eu para julgar? Né? Então, assim, a gente vai aprendendo e lembrando de algumas coisas que a gente fez ou deixou de fazer para ajudar o próximo. Porque eu vejo que se nós estamos aqui por um propósito, que é evolução como ser humano, evolução espiritual, enfim, a Catarina realmente fez o propósito dela. O legado dela foi assim, ela ajudou muitas pessoas, porque a evolução, quando a gente fala de evolução, na minha percepção, não é você evoluir. É você fazer muitas pessoas evoluir através de um você. Movimento. De um movimento, né? E vice-versa, é essa troca que é saudável, que é gostoso, que é um crescimento e uma evolução. E a Catarina, em 2 anos, ela conseguiu. Ela conseguiu tocar muita gente, né? Como eu te falei, eu estava 12, 15 mil seguidores, de repente eu fui para 62 mil seguidores. Tudo o quê? Catarina. Ela também deu um empurrãozinho para que isso aqui também tivesse mais significado para mim, como o primeiro podcast dessa temporada. Eu queria agradecer, confesso que foi minha primeira aparição nessa questão. Quando ela chegou aqui, eu falei assim, você pode se sentir à vontade, para não se sentir à vontade, tá? Porque eu também estou num ambiente diferente. @frangolveia, lá na internet, no Instagram. @Vanice_Fiorentin, para você
mandar sugestões aí de quem você espera ver aqui na minha frente. Olha que eu já dou a próxima, hein? Mantenha clima de mistério, por favor. Sim. Vamos lá nos bastidores. Você me fala. Beijo, gente. Tchau. Beijo. Obrigada, Fran. Obrigada eu.